Já percebeu que as pessoas tendem a achar que a ansiedade é coisa de cachorro? Gato não é ansioso. Existe toda uma ideia de que o gato é um ser muito tranquilo, muito relax, muito ligado no tô nem aí. Mas a ideia, e o que eu preciso que vocês entendam, é que muitos gatos têm ansiedade. É muito mais comum do que vocês pensam. E, infelizmente, esses gatos sofrem em silêncio, porque muitas vezes nós não conseguimos perceber os sinais de ansiedade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Meu nome é Cibele, sou veterinária especializada em felinos e em psiquiatria felina. E o que vocês precisam de entender? A gente tem o costume de relacionar nos animais, porque no ser humano a gente já mudou sobre isso, mas nos animais a gente relaciona muito a ansiedade com a agitação. Podem parar para pensar. A gente tende a achar que se o gato não é agitado, não é aquele gato ligado no 220, ele obrigatoriamente não vai ser ansioso. E infelizmente, gente, isso é uma falácia, isso é assim, sabe? Uma cachorrização do gato. Porque o cão, muitas vezes, quando é ansioso, é um cão muito agitado. E aí a gente extrapola esse raciocínio para os gatos. Só que não é assim que acontece. Muitas vezes, eu trato muitas famílias, né, de gatinhos com ansiedade, é o meu carro-chefe de transtornos mentais em gatos. Eu falo que geralmente é o gato que é tido como mais tranquilo, que é o gato mais ansioso. E é surpreendente como as pessoas acham isso difícil de entender, né? Mas o que vocês precisam de perceber? Quando eu estou falando de um gatinho com ansiedade, ele pode ter sinais que às vezes a gente não consegue relacionar com ansiedade. Vou dar um exemplo. Um animal que se esconde excessivamente, está sempre escondido. Então, você não acha ele dormindo, por exemplo, numa gatificação aqui tranquila, sabe? Não acha. Ele vai estar sempre dormindo lá dentro do guarda-roupa, embaixo de todos os cobertores, sabe? Extremamente escondido dentro do sofá. E esse gatinho que se esconde excessivamente, que às vezes tem medo excessivo, ele pode ser um gatinho ansioso. E aí, como assim, Sibeli? Qual é o raciocínio? Geralmente esses animais, eles se sentem ameaçados com muito pouco, eles têm muito medo, eles são muito pouco confiantes. Então eles necessitam de se sentirem extremamente protegidos para ter um mínimo de relaxamento. E aí eu te pergunto, se você precisasse se sentir extremamente protegido para ficar minimamente relaxado, você acha que você seria uma pessoa saudável? Se você tivesse que entrar, fechar a porta, entrar para dentro do seu quarto, fechar a porta do seu quarto, colocar, fechar a porta das janelas, deixar tudo escuro, entrar para dentro de uma redoma que você fez de cobertor, você acha que isso seria saudável? Não, né? Porque isso mostra que você está extremamente com pouca confiança, sendo que você está num ambiente seguro, que é a tua casa. Pois é, com o gato é a mesma coisa. Então, isso já é uma demonstração de um sinal de ansiedade que a gente ignora, a gente acha que não é que ele gosta. Gato que gosta de dormir escondido, vez ou outra, mas também dorme aqui. Mas também dorme ali. Entendeu? É isso que eu quero que vocês pensem. Outro sinal, aquele gato hipervigilante. Sabe aquele gato que tá o tempo inteiro? Será que tá acontecendo alguma coisa? Tem um barulhinho assim, ó. O gato já sai correndo. Ai, meu Deus. Aquele gato que tudo, ele se assusta o tempo inteiro. Tá sempre com medo, sabe? Tá sempre em alerta. Você percebe que às vezes ele nem dorme, ou se dorme é aquele sono que qualquer coisinha ele tá acordando e tá saindo. Qualquer coisinha ele acorda e já sai do ambiente dele e vai para outro. Fala, não tô considerando esse ambiente seguro. Isso também é um sinal de ansiedade. E aí a gente tem que entender que existe uma diferença entre ansiedade pontual e ansiedade crônica no ser humano e nos animais. Então, às vezes eu vou fazer uma apresentação e eu fico muito ansiosa para fazer essa apresentação. Ansiedade pontual. O gatinho, às vezes, vai no veterinário, ele fica muito ansioso no veterinário. Ansiedade pontual, tá saindo do ambiente dele, tá tendo de ter uma intimidade forçada com outro ser humano, né? E que é o que acontece numa consulta. Agora, eu tô falando de um gatinho que ele tem esse comportamento no dia a dia. Gatinhos que acabaram de ser adotados, né? Nossa, o bebê chegou ontem. Pô, comum que nesses primeiros 24, 48 horas eles fiquem mais hipervigilantes. Ou na primeira semana ele procure locais mais escondidos para dormir, para descansar, para ele se sentir seguro. Afinal, ele ainda está se adaptando a essa nova casa. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do gato que é assim, tá aí com você há um mês e é assim. Ok? Gatinhos que às vezes deixam de comer o dia inteiro, só come quando o dono chega, parece que só se sente seguro para comer quando tem mais gente, né?
ou que comem excessivamente. Então, gente, nunca vai ser comum um gato comer até vomitar. Nunca, nunca. Ah, se alguém falou pra você, tá errado. Gato, ele foi feito pra ir lá e comer um pouquinho. Vai lá, come um pouquinho, volta. Eles foram feitos para comer de 9 a 12 vezes ao dia. Então, eles são petiscadores, a gente fala, né? Isso daí eu vou deixar pra gente conversar mais sobre outro dia. Mas se o teu gato, ele chega, ele esvazia o pote, come excessivamente, depois até chega a vomitar em alguns casos, isso é sinal de ansiedade. Tá? Isso é sinal de ansiedade. A compulsão alimentar é muito comum nesses gatos. E aí, às vezes, o dono deixa de pôr a comida à vontade, porque, nossa, senão ele vai comer tudo e vai comer. Não é esse o caminho. Tá? Animais que brigam, né, conflitos, escondem muito sinais de ansiedade. E às vezes a gente se esquece. Gente, eu tô sempre olhando para cá porque eu tenho uma colinha por aqui. E aí, o que vocês precisam de entender? A ansiedade, ela não atrapalha só a mente do teu gato. Ela atrapalha o físico do teu gatinho, porque ele fica sempre com cortisol elevado. E isso predispõe a doenças físicas. Então, a gente tem animais que desenvolvem cistite, que é uma inflamação da bexiga, por estresse. Não tem bactéria ali, não tem sedimento, não tem cálculo nessa bexiga, pedrinha na bexiga, não tem nada. Ele desenvolveu uma inflamação porque ele estava estressado. Vocês têm noção disso? E é uma inflamação extremamente dolorida. Tem gatos que obstruem por isso. Tem gatos que desenvolvem inflamações no intestino por isso. Bem parecida com a nossa doença inflamatória intestinal, né, com a nossa síndrome do intestino irritável, fundo psicossomático. E aí, às vezes, você tá aí querendo investigar 17 coisas de saúde física e o problema tá, ó, na cabeça. Gatos que desenvolvem lambeduras excessivas, você fica achando que é problema dermatológico, problema emocional. Então, não achem que vocês vão ter um gatinho ansioso e tá tudo bem, porque não tá tudo bem com o mental e logo, logo não vai estar tudo bem com o físico. E eu falo isso porque muita gente só me procura quando tem problema com a parte física. Se me procurasse antes, quando tivessem os sinais mais tranquilos, menores, né, quando percebesse que o gato era um pouco ansioso, a gente às vezes tinha resolvido sem medicação, sem um tratamento tão prolongado, sem um tratamento tão difícil. O animal responderia muito mais rapidamente à terapia emocional. Tá? E o que a gente faz com esses animais? A gente começa a acompanhar eles, tá? A gente começa a entender o porquê que ele fica ansioso, quais são os gatilhos de ansiedade, e às vezes, para a gente entender isso, a gente volta até no passado dele para tentar descobrir isso, porque muitos têm histórias de vida muito tristes. Quando a gente entende, a gente começa a fazer exercícios para estimular a confiança. Vou dar o exemplo de um, né? Brincadeiras estruturadas, né? Aumenta a confiança desse animal para a gente começar a fazer com que ele comece a melhorar. E às vezes aqui, né, a gente acaba muitas vezes até entrando com medicações também para auxiliar esse animal nesse processo. E o objetivo aqui, gente, é realmente que ele se torne um animal confiante, tá? Para que ele consiga viver bem. Porque ninguém vai viver bem com medo. Ninguém vai viver bem pensando no futuro. Ai, meu Deus, será que vai acontecer agora? O que está acontecendo? E é isso que um gato ansioso passa. E que a gente muitas vezes não vê. Tá? Lembrem-se, gente, ansiedade em gatos é extremamente tratável. A gente consegue trabalhar isso em gatos. Tá? Então, quanto antes vocês conseguirem identificar esses sinais e buscarem ajuda, melhor vai ser para o gatinho de vocês. E se você gostou desse conteúdo, achou ele interessante, já curte aqui, compartilha com seus amigos gateiros. Às vezes você tem um amiguinho aí que, né, sabe que é por conta disso, já percebeu que o gatinho pode ser ansioso, às vezes já teve até uns problemas urinários. É muito comum, né, o gatinho ter o diagnóstico de problema urinário por estresse, mas ninguém fala para coitado do dono do gato que ele precisa de fazer uma terapia emocional com o gato, precisa de fazer uma consulta comportamental para o gato. Então vai lá, manda esse vídeo para ele ficar sabendo disso. Tá? E se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários, se inscreva, meu Instagram é Médica de Gatos Oficial, vale a pena você conferir lá, tem conteúdo todo dia para você também.